Olá, queridos alunos! Hoje o nosso vídeo vai falar sobre a vida e a obra de Bert Hellinger. A nossa abordagem firma-se na vida do fundador das constelações familiares. Bert Hellinger viveu 93 anos e muitos fatos marcaram sua história, sua trajetória, até chegar nas descobertas das leis sistêmicas. Muitos livros de Bert foram traduzidos por português e alguns falam um pouco dessa vida, dessa trajetória, de suas obras. Mas alguns livros, por exemplo, Um Lugar para os Excluídos, As Ordens do Amor, A Simetria Oculta do Amor e muitos outros não são específicos da vida de Bert, né? Bert deixou para nós, antes de morrer, o seu último livro, a sua própria autobiografia. E é com fundamento nesse livro, Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida, a autobiografia do criador das constelações familiares, é que vamos desenvolver o nosso encontro. Vamos dividir esse encontro e esse estudo em 3 períodos: da infância ao sacerdócio, das capacitações à constelação familiar e propriamente a constelação familiar. Da infância ao sacerdócio. Bert nasceu em 16 de dezembro de 1925, na cidade de Laming, na Alemanha. Ele foi batizado com o nome de Anton Johann Hellinger. Mas então por que ele é chamado de Bert Hellinger? Nós vamos ver isso mais para frente. Pelos seus familiares, Bert era chamado de Tony, porque o nome dele é Anthony. Bert era o segundo filho de uma família católica e passou os primeiros anos de sua vida aonde nasceu, cidade também essa que é a cidade natal dos seus pais, Albert e Anna. O pai de Bert era engenheiro, trabalhava muito em uma empresa de armamento. A mãe cuidava da casa, da família, dos irmãos. Era uma mulher, como Bert falava, uma mulher comum. Bert relata uma infância feliz e que tinha uma vida comum, assim como todos os outros. Eles moravam em um conjunto habitacional para operários. Em 1930, os pais de Bert se mudaram para a colônia. Nesse período, Bert tinha apenas 5 anos. Nessa mudança, os pais levaram os outros 2 irmãos de Bert e deixaram Bert com os avós. Bert nunca soube o porquê exatamente ele não foi junto com os pais, mas ele diz, imaginou que era para poder ter mais contato com os seus avós. Esse acontecimento marcou o relacionamento de Bert com sua mãe por toda a sua trajetória de vida e, inclusive, posteriormente nas constelações familiares, ele chamou de movimento interrompido. Antes de ingressar na escola, Anton, que é Bert, não vamos esquecer, foi morar com seus pais na cidade grande. Esse era um período de grande avanço industrial, profunda transformação rodoviária, aeroviárias e implantações de empresas automobilísticas e de construção civil. A fé católica, neste momento, imperava na região da colônia. Então, com 15 anos, Anton toma uma decisão de tornar-se padre. Primeiramente, ele teve uma grande influência do comportamento do seu avô materno. Ele era um praticante diário, das missas matinais, e também Bert residiu com eles naquele período, que ele tinha 5 anos. Então, morando posteriormente com os pais, Bert também presenciou essa fé católica, porque seus pais, também católicos, eram praticantes. Então, a decisão ao sacerdócio foi também ainda mais fortalecida, principalmente por sua mãe. Assim, Anton se transfere para o seminário e internato dos missionários da Ordem Católica dos Marienhill, fundado em 1910, em uma outra cidade, em Lohrmann. No internato moravam aproximadamente 150 alunos. Após a tomada do poder por Hitler, esse número diminuiu, embora no primeiro momento fosse um lugar seguro da ideologia do nacionalsocialismo. Todavia, o internato, em 1940, transforma-se em um campo de repatriados.
alemães. E em 1941, os nazistas fecharam o internato e Anton vai morar com sua família em Kassel. E termina assim o ensino médio na escola mais tradicional e antiga da cidade. Em 1942, Anton precisou servir a carreira militar e com 18 anos foi convocado como soldado da infantaria alemã. Anton foi posicionado na linha de frente na França Ocidental. Presenciou a morte e os ferimentos de muitos colegas, a devastação de um país, sem ter espaço para vivenciar o luto. Em 12 de setembro de 1944, Anton foi capturado, prisioneiro pelo exército americano. Durante o tempo em que permaneceu preso no campo, ele realizava trabalhos braçais por mais de 10 horas. E a sobrevivência era extremamente difícil, pois ali, além do trabalho forçado, a alimentação era muito escassa. E muitos, assim como ele, até roubavam comida. Durante esse período, nesse campo, Anton tinha um soldado que o protegia. Protegia porque entendia alemão e entendia que Bert, por muitas vezes, o defendeu, quando seus colegas falavam mal ou desdenhavam dessa pessoa. Prisioneiro por um ano, Bert conseguiu fugir em um trem de provimentos. Seus colegas prepararam um esconderijo dentro de um vagão para que ele pudesse se esconder. Essa viagem foi uma viagem muito dura. Ele não podia deitar, ele permaneceu todo esse período emparedado entre caixas e engradados, totalmente no escuro e sem a possibilidade de fazer suas necessidades básicas. Ele permaneceu nesse trem por 6 dias, até chegar na Alemanha. Mas o trauma vivenciado durante todo esse período o perseguiu até a idade avançada. Bert não foi encontrado dentro desse trem. Ele saltou antes de ser encontrado e saltou de forma ilesa. Bert foi primeiramente, após sair do trem, para o seminário, onde foi cuidado pelos missionários, e depois foi reencontrar com seus pais, que já achavam que ele estava morto. Em 1946, Anton entrou como noviço para o mosteiro dos missionários de Mariannhill e foi onde recebeu o nome religioso de Switbert, que abreviadamente usou por toda a sua vida como Bert. Em 1952, ele foi ordenado padre e em 1953 foi enviado para a diocese de Mariannhill, na África do Sul. Ao chegar na África, Bert foi enviado para a Universidade de Natal para cursar o magistério em escola superior. Após 3 anos na universidade, foi contratado para lecionar em uma escola, período também em que foi diplomado à distância em Ciências da Educação. Nessa escola, como professor e também diretor, permaneceu por algum tempo. Voltou-se somente para sua missão após ter um colapso nervoso devido ao excesso de tarefas. Para os Zulus, que era a tribo onde Bert estava na África do Sul, os espíritos estavam em toda parte, nas plantas, nos animais, na água, nas pedras, e eram liderados por um culunculo, que significa algo como o Supremo. Durante o período em que esteve na África, as atividades de Bert só foram ampliando. Após ser responsável por todas as escolas da diocese e formação continuada dos seus professores, durante os seus últimos anos no continente, Bert tornou-se diretor, professor do internato St. Francis College, dos missionários de Mariannhill, fundando uma das principais escolas para nativos da elite sul-africana. Bert participou de cursos ecumênicos oferecidos por sacerdotes anglicanos na dinâmica de grupo. Eram eventos sem barreiras raciais, ou seja, todos aprendiam juntos, brancos, negros, católicos, protestantes, o que para a época de 1960 era muito revolucionário. A dinâmica de grupo na época era uma disciplina desconhecida na Alemanha e inicialmente foi conhecida dos países de língua inglesa. Um dos seus fundadores foi o médico psiquiatra e sociólogo Jacob Levy Moreno.
Com os conhecimentos aprendidos nas dinâmicas de grupo, por não pactuar com o apartheid, que era considerado pelos sistemas cristãos um sistema abominável, e acima de tudo por expressar opiniões teológicas modernas durante as suas aulas de religião, Bert foi acusado de heresia. O bispo na época e amigo de Bert pediu-lhe para que ele tomasse uma posição em razão aos dizeres da carta que o acusava de herege e solicitou mais cuidados no futuro. Esse ocorrido fez com que Bert renunciasse todos os seus cargos na África do Sul, local onde tinha intenção de ficar até o final de sua vida. Com isso, a ordem na Alemanha mandou Bert retornar para o seminário original. No final de 1969, Bert passou a ser o reitor do seminário de Maniehill e aplicar o que havia aprendido com a dinâmica de grupo. Passado algum tempo, Bert foi convidado para ser assistente do professor Adolf Martin Dowling, fundador da dinâmica de grupo na Alemanha. Em pouco tempo, tornou-se um dos líderes da dinâmica de grupo na Alemanha e passou a ministrar cursos. Tornou-se instrutor do Círculo Alemão de Dinâmica de Grupo e Psicoterapia de Grupo. Autorizado pela ordem, Bert passou a frequentar a Universidade de Würzburg e começou a assistir às aulas de psicologia e fazer psicanálise, já pensando em uma formação nessa área. Bert conheceu Ruth Kohl, fundadora da Interação Centrada no Tema, método terapêutico pedagógico em grupo, em um congresso em Colônia. E posteriormente, quando Ruth ministrou um curso na Alemanha, Bert estava lá, era um dos participantes. O método terapêutico objetivava conscientizar as pessoas dos próprios sentimentos e comportamentos atuais. O contato consigo mesmo e com seu ambiente, daqui surge a chamada cadeira quente, onde quem nela sentava tinha que responder com a verdade às perguntas do terapeuta. Bert sentou-se nessa cadeira e precisou repetir inúmeras vezes a frase fundamental e final da sessão que dizia: eu vou e eu vou. Percebeu que sua saída da ordem era inevitável e refletiu posteriormente sobre tudo que o afastara da ordem e do sacerdócio. Bert foi para Roma 4 meses após o término desse curso que havia participado e, mais uma vez, sentiu que chegara a hora de sair. Em 1971, ainda em Roma, deu início à sua saída da ordem. Agora nós vamos entrar num segundo capítulo, das capacitações à constelação familiar. Com a saída da ordem, Bert mudou-se para Viena e começou uma formação psicanalítica no Círculo Vienense de Psicologia Profunda, fundado por Igor Alexandre Graf Caruso, psicólogo e psicanalista. Ministrando cursos na Alemanha e em outros países, Bert gozava de uma situação financeira favorável e já estava com 45 anos quando conheceu sua primeira esposa, Herta, que naquele momento era freira em um convento em Viena. Após o casamento, Bert e Herta viveram ainda 1 ano em Viena. Assim, Bert conseguiu prestar todos os seus exames para concluir a formação em psicanálise. Nesse período, Bert e Herta mudaram-se para Engen, perto da fronteira com a Áustria e da cidade de Salzburg, o que facilitou, inclusive, a integração de Bert no Círculo de Psicologia Profunda de Salzburg, presidido pelo já reconhecido e renomado na época professor Igor Alexandre Graf Caruso. Todavia, tempo mais tarde, descobriu-se o envolvimento pessoal de Caruso com os adeptos do regime nacional-socialista. Bert foi convidado para apresentar uma palestra enquanto estava no Círculo de Psicologia Profunda de Salzburg. Como algum tempo antes havia lido o livro O Grito Primal, de Arthur Janov, publicado em 1970, resolveu introduzir também o método na dinâmica de grupo. Essa atitude desagradou o professor Caruso.
que expulsou Bert como membro do círculo e ainda comunicou que rejeitaria o reconhecimento dele como psicanalista. O Círculo de Psicanálise de Munique, anos mais tarde, reconheceu essa formação de Bert, que em 1982 recebeu da Associação de Médicos da Seguridade Social de Baviera autorização para atuar como psicoterapeuta, não médico na área da chamada grande psicoterapia. Autorização essa que posteriormente Bert depois devolve. Sempre buscando enriquecer seus conhecimentos e outras formas de terapia, Bert participou de um curso com a americana psicoterapeuta e analista de grupo Fanita English, que desenvolveu a análise transacional do psiquiatra americano Eric Berne. Em 1974, Arthur Janov ministrou uma formação de terapia primal em Los Angeles e contou com a presença de Bert e sua esposa Herta. Ao voltar para a Alemanha, Bert transformou o porão da sua casa em um espaço para terapia primal e posteriormente combinava a aplicação dos métodos da terapia do script e da terapia primal. Priorizava nos cursos mais dias voltados para a teoria do script e apenas um dia para a terapia primal. No mesmo ano, Bert organizou um curso de análise transacional e ofereceu uma oficina equiparada administrada pelo Dr. Rudyard Rugol, neurologista, psiquiatra e psicoterapeuta, considerado um dos analistas transacionais mais conceituados da Europa e com quem Bert estreitou laços de amizade por tempo e por muito tempo. Bert Hellinger buscou durante todos esses anos aprender diversos métodos terapêuticos, como a hipnoterapia de Milton Erickson, formação em programação neurolinguística, terapia provocativa. Valeu-se também dos cursos que frequentou do psiquiatra e fundador do psicodrama Jacob Levy Moreno. Bert estava sempre em busca de mais conhecimento, experiência e aplicabilidade. Em 1970, um novo caminho começa a desabrochar: a terapia familiar. Foi especialmente significativo para Bert o trabalho da psicoterapeuta americana Virginia Satir, que também costuma ser chamada de a mãe da terapia familiar, tal como Ivana Gui. Ela se empenhava por incluir a família do cliente ao longo de várias gerações em seu trabalho terapêutico, para assim poder tratar os padrões e as problemáticas dentro do sistema familiar. Em 1980, Bert Hellinger participou de um curso de TEA, a pessoa que o fez chegar à constelação familiar. Ao empregar a escritura familiar, TEA trabalhava com representantes dos membros da família, ou seja, trabalhava com substitutos, diferentemente de Virginia Satir, que foi a fundadora do método da escultura familiar, mas idealizado com as próprias pessoas reais da família. No curso de TEA, Bert Hellinger foi escolhido como representante e experienciou aquele momento como representante de outra pessoa, sem entender e sem receber nenhuma explicação sobre o que havia se passado. Sentiu-se muito comovido pelo trabalho realizado. Posteriormente, em um seminário sobre terapia familiar nos Estados Unidos, ministrados por Ruth McClendon e Lee Cady, Bert participou novamente como representante e mais uma vez não conseguiu compreender o ocorrido e também não recebeu explicação. Um ano mais tarde, Bert participou dos cursos que Ruth McClendon e Lee Cady ministraram na Alemanha sobre terapia multifamiliar e ainda sem compreender do que se passava diante dos seus olhos, uma coisa Bert constatou: o futuro estava ali. Agora nós vamos passar para as constelações familiares. A constelação familiar, desde 1980, Bert Hellinger passou a aplicar nas constelações familiares as ordens do amor, ministrando seminários e difundindo a constelação familiar em muitos países. O movimento conquistou reações e tornou conhecido, mundialmente.
No final de 1980, em um de seus seminários, Bert conheceu Sophie, que no ano 2000 abriu uma escola Hellinger, a Hellinger School, com o objetivo de promover o ensino e a prática da constelação familiar. Bert Hellinger casou-se com Sophie em 2003. A constelação familiar clássica ocorre de maneira muito simples. O condutor da constelação escolhe representantes para a família do cliente e este os apresenta a um grupo em sua relação uns com os outros. Em alguns casos, o cliente também escolhe os representantes. De repente, os representantes se sentem como as pessoas que representam, sem conhecê-las, nem receberem qualquer informação sobre elas. Às vezes, falam com a voz delas e se apresentam inclusive sintomas das outras. No caso das constelações clássicas, o foco está na família do presente e na de origem. O condutor indaga aos representantes e ao cliente de como eles estão, como eles se sentem nas posições que ocupam. Inclui mais representantes, caso seja necessário, mudando-os de posição até que se sintam bem. De 2002 a 2006, quase não havia perguntas sobre sentimentos, expectativas e medos. A constelação não era conduzida a um objetivo que era pré-estabelecido pelo cliente e a cujo serviço o constelador deveria se colocar. Tudo era deixado aos movimentos da alma, da maneira como tomavam conta dos representantes, além das concepções da psicoterapia de problema e solução, nas quais o terapeuta já conhece a solução de antemão. Em 2005, Bert Hellinger agrupou todos os campos da constelação familiar sobre o conceito da Hellinger Ciência. A Hellinger Ciência trata-se de uma ciência universal, sobre os relacionamentos em todas as esferas da vida, mas também na medicina, na psicologia, na consultoria empresarial e na justiça. A partir do final de 2006, Bert e Sophie desenvolveram a conhecida nova constelação familiar, ou constelação familiar espiritual. Aqui, o representante que nada sabe sobre o constelado se entrega aos movimentos como recebe e não é indagado sobre as expectativas e sentimentos durante a constelação. Tanto o constelador quanto o representante são movidos por uma força pela qual se deixam conduzir. Na nova constelação familiar, a constelação não é orientada para um objetivo previamente dado pelo cliente, a qual o condutor busca atender. Tudo é consagrado aos movimentos sentidos pelo constelador, para além das concepções do problema e da solução, bem como da psicoterapia no sentido usual até o momento. Os representantes são orientados a desligarem suas mentes e esperar até que sejam irresistivelmente tomados por um movimento. Na medida em que eles seguem esses impulsos internos de movimento, os representantes se movem muito lentamente. O facilitador da constelação quase não interfere no acontecimento. Às vezes, ele ainda posiciona um representante que falta, ou um representante é substituído porque não está suficientemente centrado. No fim, o constelador coloca o próprio cliente na constelação. A partir de 2017, foi praticado por Bert Hellinger e Sophie Hellinger a assim chamada Original Hellinger-Feinstein. Os representantes e os facilitadores da constelação são tomados e conduzidos por uma força grande, o que ocorre diante dos olhos de todos os presentes, sem intervenções externas. O restabelecimento das ordens violadas é conduzido à integridade como se não fosse por uma mão invisível. A constelação é vivenciada como uma revelação clara para todos. Outras forças maiores atuam no campo mórfico. Soluções se mostram. Bert Hellinger faleceu com 93 anos em 19 de setembro de 2019 e escreveu mais de 110 livros que foram traduzidos para 38 idiomas. Delegou a sua esposa Sophie
sua obra, bem como todas as suas tarefas, e a ela ficou assim relacionada. E assim, com essa história de vida extraordinária, me despeço e deixo com vocês o que pertence a vocês e levo comigo o que é meu. Fortalecidos na força que nos une, seguimos para o mais. Gratidão.